Boa noite a todos que estão na audiência aqui. Que Deus esteja sim abençoando grandemente sua vida. Hoje eu quero trazer um estudo, alguns trechos que falam sobre ansiedade, né? As preocupações que nós temos no nosso dia a dia, todos nós temos as nossas preocupações, os nossos anseios. E aqui no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, eu quero em primeiro lugar te agradecer por mais esse momento onde eu estou estudando a sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, Pai, e que ela possa estar ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus que eu lhe peço, amém. Então aqui diz assim, olha, Paulo ele aconselhando aos filipenses acerca de um mal que tem atingido a maioria do povo. Especialmente hoje nós vemos que o povo de Deus está acometido com essas ansiedades. E que Paulo diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Então toda a nossa vida, todo o nosso ser, nós temos que colocar diante de Deus. Aqui diz, porém seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, além de colocar diante de Deus, nós temos que agradecer por tudo que Ele tem nos feito. E a ansiedade é um mal que tem acometido o povo. O conselho que Paulo deu aos filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Lance a sua ansiedade, as suas preocupações diante de Deus. Por quê? Porque ele fala aqui, olha, em tudo. Muitas vezes nós entramos em muitas dificuldades em nossas vidas porque nós não ouvimos o conselho de Deus. Nós não colocamos em prática os conselhos de Deus. E que ele fala que e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará em primeiro lugar o vosso coração. Todos os maus desígnios, os maus pensamentos, que muitas vezes acomete a nossa vida e nos deixam ansiosos, entra através do nosso coração, entra através da nossa mente. E Paulo, então, ele escrevendo assim, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o nosso pensamento? O que está se passando na nossa mente? Paulo aconselha aqui os filipenses: não andeis ansiosos. Ele fala também que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, Cristo Jesus. Ele diz também que nós temos que pensar coisas boas em nossas vidas. Nós temos que colocar na nossa mente aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. E uns meses antes, nós tivemos na nossa igreja um estudo muito abençoado, onde falava sobre ansiedade, o mal do século, aquele mal que tem acometido a nossa vida. E o tema da revista é Vencendo a Ansiedade, Vencendo as Preocupações. E no livro, aqui no capítulo 11, aqui o autor ele fala sobre salmos para ansiosos. E que ele diz assim, olha: os textos dos salmos que seguem são especialmente apropriados para combater a ansiedade. Eles nos tocam profundamente e oferecem conselhos para lidar com o pensamento e sentimentos inquietantes que todos experimentamos. E que o autor diz também: para tirar o maior proveito dessa compilação, você pode marcar os que mais lhe chamaram a atenção. Aqui fala que é para nós ler novamente todos os que nós assinalamos, e melhor ainda, se fizer isso em versões diferentes da Bíblia, se do selecionado, escolha aqueles que possam oferecer a você maior auxílios e procure examiná-los com o seu contexto, para ajudá-lo a fazer um estudo mais aprofundadamente. Você pode recorrer ao livro de Salmos, de Alan Harman, publicado pela editora Cultura Cristã. E aqui o autor ele fala sobre o Salmo 3, que diz assim, olha: tu, porém, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Esse é o Salmo número 3. E aqui ele fala também sobre o Salmo 4, que diz assim, olha: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos, não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Mais alegria. Senhor, levante-se sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles,
quando lhes a fartura de cereal e de vinho, em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então aqui fala sobre os salmos que Deus colocou à nossa disposição para nos aliviar da ansiedade. Ansiedade é o mal do século. E Jesus, sabendo disso, ele aconselhou os seus discípulos acerca desse assunto que se chama ansiedade ou mal do século. Aqui fala também sobre ansiedade, sobre o Salmo capítulo 3, 4, capítulo 13, 19, 23, 28, 40, 42, 63, 68, 73, Salmo 86 e Salmo 94. Salmo 100, Salmo 112, Salmo 120, 121, 145 e 147. Todo esse salmo ele fala sobre ansiedade. E Jesus, conhecendo os seus discípulos, ele escreveu que em Mateus capítulo de número 6, dizendo assim: por isso, vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O primeiro conselho de Jesus para os seus discípulos é: não andeis ansiosos. Porque ele sabia que a ansiedade ela toma conta do coração do ser humano. Ele fala para o seu discípulo: não se preocupe quanto ao de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Então, o primeiro conselho que ele nos dá: não andeis ansiosos pela vossa vida. E o segundo conselho que ele nos dá, que é para nós observar as aves dos céus. A vida é tão corrida que muitas vezes não tiramos tempo para observar as coisas que acontecem ao nosso redor. Não tiramos tempo para observar a natureza. Não tiramos tempo para observar aquelas pessoas que nos amam. E Jesus falou para os seus discípulos: observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. E ele fala assim: olha, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ele perguntando para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a sua mensagem. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ele então continuou dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Nós não podemos acrescentar nada em nossa vida.
tudo o que é acrescentado em nossas vidas é Deus. E ele então continua dizendo: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Traduzindo, por que vocês se preocupam com essas pequenas coisas? E ele fala assim também, que é para nós considerar como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aqui ele continua dizendo para os seus discípulos: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nós precisamos parar e analisar a nossa vida. Analisar aquilo que está nos preocupando. Analisar aquilo que está tirando a nossa paz. E muitas vezes pouca coisa está tirando a nossa paz. Aqui Jesus dizendo: portanto, não vos inquieteis dizendo, ou com que nos vestiremos? Que beberemos? Que comeremos? E aqui ele fala assim que porque os gentios é que procuram todas essas coisas, quer dizer que aquelas pessoas que não conhecem Deus andam em busca dessas coisas vãs. Ele fala assim que pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. E Deus dá o seu maior conselho para mim e para você essa noite, acerca de como vencer a ansiedade, como amenizar a ansiedade. A ansiedade, ela muitas vezes tira o nosso sono, tira o nosso prazer de viver. E Jesus, o primeiro conselho que ele deu para o seu discípulo foi: não andeis ansiosos. E o segundo foi que para nós observar as coisas ao nosso redor, as mínimas coisas ao nosso redor. Muitas vezes não tiramos tempo para fazer aquilo que nós gostamos. Muitas vezes não tiramos tempo para nada, parejar nossa mente. E o terceiro conselho e o principal que nos dá essa noite acerca da ansiedade é: buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Qual é a nossa prioridade essa noite? O que nós temos priorizado em nossas vidas? Devemos parar e analisar o que nós estamos fazendo na nossa vida. O que nós temos priorizado? Aqui ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Devemos analisar nossa vida essa noite e perguntar: o que eu tenho buscado? Será que eu tenho tirado tempo para ir na igreja? Será que eu tenho tirado tempo para estudar as Escrituras? Será que eu tenho tirado tempo para visitar aquelas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, parente?
pai, mãe. A vida é curta. Nós devemos dividir as nossas preocupações, principalmente com Deus, e depois com alguém da nossa estrita confiança. E Jesus dizendo assim, que a principal busca da nossa vida é a busca pelo reino de Deus. Será que eu tenho buscado o reino de Deus? Será que a minha vida é o reino de Deus? Será que a lei que eu sigo é a lei que impera sobre o reino de Deus? E aqui ele continua dizendo: o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala assim que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele dá outro conselho aqui para nós essa noite, o quarto conselho, para amenizar ou vencer a ansiedade, é que ele fala, portanto, vírgula, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Lerei novamente. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã não pertence a nós. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Que o amanhã para mim ainda não existe. Muitas vezes nós somos acometidos de muita ansiedade, que a nossa preocupação já está no dia de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que será de mim amanhã? A ansiedade é algo que está tirando o sono da humanidade. E muitas das vezes a gente anda se inquietando com as coisas fúteis dessa vida. Esquecemos de buscar ou priorizar as coisas de Deus. E aqui Jesus, no quarto conselho que ele dá para os seus acerca da ansiedade, como vencer a ansiedade ou amenizar a ansiedade, ele fala, pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã não existe para nós. A minha preocupação tem que estar aqui neste momento, de trazer a mensagem da parte de Deus. Aqui fala que, pois o amanhã trará os seus cuidados. Aqui ele fala, basta ao dia o seu próprio mal. E que essa noite você tire um tempo para ler os salmos que falam sobre a ansiedade. E para concluir essa mensagem essa noite, vamos focar a nossa atenção no Deus Todo-Poderoso. Ele vai nos livrar de todas as tentações da ansiedade. Qualquer temor que a ansiedade possa promover é dizimado instantaneamente pela contemplação do Deus soberano, que nos ama e nos conduz por meio de sua maravilhosa graça. Os salmos são uma fonte riquíssima para que nos voltemos à pessoa do Criador. Contemplemos seus atributos
nos humilhamos diante dele e rendamos o louvor que ele merece. Por isso devemos fazer uso deles, para estar sempre focado em Deus e livre de toda ansiedade ou de qualquer ansiedade. E procure estabelecer um plano de leitura do livro dos Salmos. Não deixe de contemplar também toda a Escritura. Outra coisa muito útil é decorar alguns salmos ou parte deles. Há vários planos de leitura bíblica que pode ajudá-lo. E que essa noite, essa mensagem ela possa alcançar o seu coração. A ansiedade é o mal do século. É um distúrbio que tem acometido a todos. E para terminar essa noite, eu quero trazer para vocês também o que é ansiedade. Ansiedade é, em sua essência, uma reação inadequada diante de algumas situações. Por vezes somos colocados voluntária ou involuntariamente em situações que são verdadeiras provas. As pressões exercidas por elas podem ser enfrentadas de inúmeras maneiras. Mas qualquer pessoa que conheça e ame ao Senhor, Jesus é capaz de lidar com pressões. O meio equivocado de controlar o estresse da vida é preocupar-se com ele. Hoje não é difícil encontrar quem defenda a ideia de que devemos evitar a todo custo situações difíceis. E se temos de enfrentá-las, deve ser de um modo pelo qual sobre pouco espaço para qualquer tipo de sofrimento decorrente das pressões que algumas situações exercem sobre nós. Podemos encarar essas situações do estresse decorrente de outra maneira. O estresse e as pressões decorrentes, em vez de ser prejudiciais, nos fortalecem para que encaremos o desafio que Deus coloca diante de nós. Encarar a vida desse modo não significa ter uma postura ascética. A dor dói e a pressão pressiona. Isso significa que não precisamos negar a existência da dor, do temor ou da ansiedade, mas podemos dizer como Paulo: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. A ansiedade é uma triste realidade. Ela é uma reação errada frente às situações da vida. Mas como devemos encará-la? Em primeiro lugar, buscando, priorizando a Deus. Em segundo lugar, não se inquietando com o dia de amanhã. Devemos buscar Deus em todo o tempo, todos os momentos, para que a ansiedade ela seja amenizada em nossas vidas, seja vencida em nossas vidas. Porque é tão difícil falar sobre ansiedade, que todos nós temos momentos em nossas vidas que a ansiedade quer tomar conta do nosso coração. Mas Deus deixou as Escrituras
para que nós buscamos alívio para a nossa alma. Que Deus nos abençoe e nos guarde essa noite, através da sua palavra. Ansiedade, o mal do século, é vencido através da oração, é vencido através da meditação da palavra, é vencido através da comunhão entre irmãos. Devemos buscar ajuda, primeiro em Deus. Depois Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar a vencer toda a ansiedade. E Jesus, ele deixa que para mim e para você, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele diz também: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã não existe para mim e nem para você. E que fala: pois o amanhã trará os seus cuidados. Ele fala que basta o dia de hoje seu próprio mal. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas que sofreram de ansiedade. Ana, mãe do profeta Samuel, estava ansiosa, preocupada, mas Deus deu aquilo que ela pediu. Nós vemos também o profeta Elias, quando ele foi perseguido por Jezabel, ele refugiou, preocupado, mas Deus estava com ele. Ele venceu a preocupação. E nós também temos os nossos defeitos, as nossas lutas. E para vencer a ansiedade, em primeiro lugar, nós devemos ouvir os conselhos de Deus. Aqui ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida. E também nós devemos observar, ele nos aconselha a observar as coisas que ele criou. Observar as aves do céu. Fazer passeio, ir nas cataratas. Procurar buscar coisas novas para fazer, para vencer a ansiedade. E o terceiro conselho mais importante: priorize. Ele fala: buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas ele nos acrescenta a cada dia. Acrescenta paz, amor, alegria. Guarde o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Deus é conosco. Ele não nos abandona. Ele fala que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos abençoe e nos guarde essa noite, através da sua palavra. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, quero em primeiro lugar te agradecer pela sua presença no meu coração. Que o Senhor esteja abençoando a minha família, cada pessoa que está me assistindo, em especial a Dona Deusina e seu Pânico. Esteja derramando as bênçãos sobre as suas vidas, Pai. Também a Liliane, que está nesse momento me assistindo, que o Senhor esteja abençoando grandemente a sua vida. E cada irmão que tirou um tempo essa noite para assistir essa live, abençoe eles, Pai. Eu peço que o Senhor esteja assim abençoando todos os meus companheiros de trabalho, que as pessoas que estão comigo no meu dia a dia estão me abençoando.
em especial ao Robert e toda a sua família. E que a tua palavra, Pai, faça menção em nossas vidas cada dia. Em nome de Jesus, eu lhe peço. Amém. Fique na paz do Senhor e que Deus esteja te abençoando essa noite através dessa palavra. O tema hoje foi ansiedade. Salmos para ansiosos. Como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, não andando ansioso pela vossa vida. Segundo lugar, o segundo conselho, observar as aves do céu, as coisas que Deus criou. O terceiro conselho, priorize Deus em primeiro lugar. E o quarto conselho, não se inquiete com o dia de manhã. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Fique na paz do Senhor.